Continuando o corte de árvores isoladas, nós teremos também o corte das árvores das espécies protegidas por legislação específica. Nesse slide, a gente traz aqui para vocês uma lista de normas de espécies protegidas, como é o caso do pau-brasil, o buriti, o ipê amarelo, a faveira de Wilson, licuri, pequizeiro, pinheiro, né, brasileiro, o pinheiro do Paraná, que é o Araucária, né, angustifolia, e também aqui tá de espécie ameaçada que a gente apresentou no vídeo anterior. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas espécies aqui, mas a supressão de espécies protegidas, a gente vai adentrar mais no pequi, no ipê e no buriti, que são as mais comuns, mas a gente sempre pede para o pessoal verificar a legislação de referência. Então, qual a norma de referência? Está aí essa lista para vocês, para ver se essa norma ela prevê algum tipo de corte dessas espécies e alguma compensação para elas, e se esses critérios estão sendo seguidos ou não, tá? Para o pequi, ipê e o buriti, é o que nós temos mais concreto e mais comum no estado. O ipê, pessoal, é o ipê amarelo. Não interessa a espécie que esteja vinculada, tá? O nome científico dessa espécie. Basta se tratar de um ipê. No caso, a norma coloca os gêneros Tecoma ou Tabebuia. A gente sabe que o gênero Tabebuia houve uma alteração para Androanthus. Então, de modo geral, a gente pega, basicamente, a gente até brinca, olha, é ipê, deu flor amarela, se enquadra na Lei 9743 de 88. O pequizeiro já é o próprio pequizeiro, né? Já estamos falando aí da Lei 10.883 de 92. Ambas essas leis foram alteradas pela Lei 20.308 de 2012. E elas vão declarar de interesse comum preservação permanente e imune de corte essas duas espécies. Para a supressão do pequi e do ipê, é o órgão ambiental estadual competente, tá? Como vocês assinaram esse acordo conosco, então, nesse acordo, foi passada a responsabilidade dessa supressão para vocês. Quando se pode fazer a supressão do ipê e do pequi amarelo? Do pequi e do ipê amarelo, perdão. Em casos de utilidade pública ou interesse social, essas modalidades de utilidade pública e interesse social, elas estão dispostas na Lei 20.922 de 2013, vocês podem lá ver esse rol, tá? E em casos também de área rural antropizada até a data de 22 de julho de 2008, ou em pousio, quando a manutenção de espécies do local dificultar a implantação de projeto agro-silvipastoril. Olha só, nessa situação a pessoa tem que provar que a área dela já foi antropizada antes dessa data limite de 22 de julho de 2008. Caso contrário, ela só consegue a supressão dessas espécies em caso de uma obra de utilidade pública ou interesse social, tá bom? É admitida a autorização, no caso, já é de competência originária trazida pela própria norma, né, para vocês, no caso de área urbana ou distrito industrial legalmente constituído. Agora, com o convênio vocês assinando conosco, vocês também passam a ter essa competência em área rural. E o buriti, nós temos a Lei 13.635 de 2000, que declara de interesse comum e imune de corte o buritizeiro, Mauritia flexuosa, né? E é admitida o corte, né, no órgão estadual, que agora a gente passando para vocês nessa competência, em casos apenas de utilidade pública ou dessedentação de animais e, né, da população ao redor, tá? São essas as situações que é possível a supressão da palmeira do buriti. E para a preservação da água, quando essa espécie ocorrer desassociada de ambiente típico de veredas, né, a gente tem também a implantação de instalação necessárias à captação, condução de água, efluente tratado, implantação de infraestrutura necessária à acumulação, condução de água para atividade de irrigação, tá? São todas essas possibilidades, elas estão na norma do buriti.